colegas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast da SBTMO, a Sociedade Brasileira de Transplantes de Medula Óssea. E hoje temos um episódio muito especial, porque vamos falar sobre o Regional SBTMO Edição Sul, que vai acontecer no dia 14 de novembro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E para conversar com a gente sobre esse encontro tão esperado, recebemos com muita alegria a doutora Lúcia Sila, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das grandes referências aqui no Brasil na área de terapia celular e células NK e no mundo. Seja muito bem-vinda, doutora Lúcia. Muito obrigada por aceitar ter essa conversa com a gente. Obrigada por essa oportunidade de conversar com vocês e com todos os ouvintes. Doutora Lúcia, para começar, o Regional SBTMO tem como foco principal nessa data como a academia pode qualificar a assistência pública no âmbito da terapia celular. A senhora poderia nos contar um pouco sobre o que foi que motivou essa temática e a importância dela nesse cenário atual do Brasil? Pois não. O que motivou essa temática foi, na verdade, eu sou pesquisadora do CNPq e julgo vários projetos e comecei a me dar conta que as pessoas pedem verba para realizar exames básicos, que já deveriam estar estabelecidos nas suas instituições, mesmo que públicas. E aí me dei conta que faz anos, que a gente desenvolve uma série de pesquisas, muito tempo. Então, hoje nós temos PCR quantitativo para quase todos os vírus que afetam os pacientes do transplante de medula óssea. Nós temos, enfim, nós temos estudos moleculares de leucemia, estamos agora iniciando o NGS, e tudo isso a partir de verbas que a gente consegue junto aos órgãos de fomento em ciência no Brasil e que a gente doa para o hospital. Então, o nosso paciente do SUS tem praticamente tudo à sua disposição, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, nós medimos. Então, eu resolvi colocar exatamente isso, como é que a gente pode, como é que a academia pode estruturar um serviço público de forma a atender, porque enfim, eu sei que é difícil, que não há pagamento específico, mas como é que a gente conseguiu? Né? Nós conseguimos e mantemos com verbas de pesquisa. Então, eu acho que esse é o foco do encontro. Tá? Eu acho esse tema muito relevante, Lúcia, tentar traduzir os avanços da academia para o dia a dia do paciente, né? Mas como tentar equilibrar, talvez, essa vontade de dar cada vez mais assistência, viabilizar testes, e não estar desviando para pesquisa em si, que faz uma pesquisa, uma pergunta científica. Porque às vezes a gente está, na verdade, tapando um buraco que não é do pesquisador. É lógico que tratar de pessoas, cuidar da saúde é importante, mas também não sair da assistência somente, mas avançar nos limites também é tão importante. Como você imagina, como você, ou também na sua trajetória, você equilibrou essas duas coisas? Não gastar toda a verba em fazer o que talvez o poder público devia fazer e não sacrificar a pesquisa e a inovação científica? Eu gostei muito dessa pergunta. Tudo que a gente evoluiu no hospital está no bojo de projetos inovadores, tá? Tudo. A gente segue pesquisando, a gente segue, digamos assim, produzindo ciência, tá? Mesmo, e como, digamos, consequência, por exemplo, agora nós estamos comprando o Illumina, tá? Para o hospital, tá? Dentro do Illumina tem uma enorme pesquisa andando. Aliás,
isso facilita a todo o centro de pesquisa experimental do Hospital de Clínicas. Então, todo mundo pode utilizar digamos assim, este equipamento nas suas pesquisas. E nesta história, a gente consegue sempre, caso você, ou pelo menos foi o que aconteceu aqui, caso a gente procura baratear todos os processos, né? Inclusive o de expansão celular. O protocolo que nós iniciamos junto com o MD Anderson era caríssimo, era impraticável. Então, o que nós fizemos? Nós adaptamos de forma a se tornar mais barato a produção celular para a pesquisa de terapia celular. No bojo disso, a gente, estudando o comportamento da célula em si, do ponto de vista científico, tá? Concluindo isso ou aquilo sobre a célula, a gente usa instrumentos que disponibiliza a todos. Então, no fim, são várias linhas de pesquisa que se conversam dentro do hospital, entende? Então, a gente não deixa de produzir cientificamente para atender a necessidade do hospital. A gente otimiza o recurso, dividindo com o serviço. Por exemplo, nós que produzimos células, precisamos ter as células, equipamento, material de consumo, tudo isso absolutamente dentro da validade, com a qualidade comprovada, etc, etc. Tá? E nós temos sempre um estoque, porque daqui a pouco tem que fazer um tratamento, um tratamento clínico extraordinário ou compassivo. A gente nunca sabe quando vai começar, quando surgem pacientes, né, que precisam. Então, nós temos o material, temos uma enorme sala com todos os utensílios de pesquisa, tá? Vence, a gente distribui dentro do Centro de Pesquisa Experimental, que aí vai fazer pesquisa com camundongo, enfim, todo tipo de... Fora a pesquisa, tem a educação, né? Você está treinando pessoas com isso, né? Exatamente. Nós trabalhamos hoje, dentro do Centro de Produção Celular, os contratados foram meus alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Todos eles têm pós-doutorado. E eles trabalham comigo, são as gurias do dedinho verde, produzem células, fazem horrores. A gente, inclusive, tem uma patente como se diz, reagentes para cultura celular, particularmente dentro do âmbito da célula tronco mesenquimal. Enfim, a gente produz com a visão a gente faz pesquisa translacional. E como é que você imaginou a programação desse evento para trocar toda essa sua expertise que a Universidade do Rio Grande do Sul tem? Como é que você transpôs tudo isso para a programação do regional? Nós vamos abrir o encontro descrevendo os nossos avanços, descrevendo o que a gente fez dentro do hospital. Tá? Para isso, eu vou ter a atual chefe do serviço, que vai introduzir este assunto. Os membros do serviço vão, cada um, falar da sua linha de pesquisa que resultou em qualificação da assistência. Então, porque esta é a nossa filosofia, tá? E é a filosofia do serviço, graças a Deus. Então, a primeira parte é sobre isso, depois nós vamos conversar aí sobre os desafios da terapia celular, que é o microambiente tumoral, né? Depois nós vamos falar sobre a terapia celular nas diversas especialidades. Por quê? Porque nós estamos apoiando e trabalhando junto com a reumatologia,
com a oncologia, com a genética. No nosso centro, na nossa sala limpa, a gente produz os vetores aplicados pelo doutor Roberto Giuliani, né, que é uma expoente em doenças raras. Então, a gente se relaciona muito dentro do hospital. Tá? E ele já tratando pacientes, mas, porém, com estudos absolutamente pioneiros nessa área. Então, é muito gratificante para a gente esse tipo de... Sempre tivemos isso, de produzir para melhorar. E os restinhos de dinheiro, tá? Que a pesquisa é cara, mas não é tão absurdamente cara. Você pode fazer como a gente fez, nós barateamos a produção de células NK assim, a metade, porque nós desenvolvemos outra metodologia, tá? Que nos dá células de qualidade igual a qualquer outro centro. Então, com isso, olha, nós hoje, eu tenho a impressão que a gente está em volta dos, sei lá, com o dólar subindo, uma barbaridade, a gente produz 6 infusões, eu vou confirmar isso até para falar no encontro, mas a gente produz uma concentração de 10 milhões de células por quilo, tá? Aplicadas 6 vezes, portanto, a gente faz 60 milhões de células, tá? Por um preço que não chega a $30 mil. Então, é isso que a gente quer dividir, tá? Mesclado com ciência, naturalmente, nós vamos falar sobre as dificuldades de criação de vetores e vamos também falar sobre iniciativas mundiais com o mesmo, digamos, com a mesma visão, que é baratear, tornar acessível o tratamento avançado. Pia, você que é mais jovem, o que você gostaria de perguntar para a doutora Lúcia? Eu queria perguntar, assim, como eu sou, acho que a mais nova e estou começando ainda, quais seriam os destaques do evento? Qual aula que a senhora acha que para eu não perder? Que a senhora Olha, acha? eu particularmente acho que todas. Porém, Mas se você não puder, tiver de plantão e puder Se eu escolher tiver que escolher uma, três palestras, vai. 3 para o eu jovem, assim. escolheria a aula do professor Nelson Shaw. Bom, primeiro eu escolheria ouvir o que o hospital tem, tá? Para entender qual é o foco, tá? Sim, diga. Não, primeiro. Segundo, a aula do professor Nelson Shaw, que vai falar sobre microambiente, que é o desafio do tratamento do câncer, né? Do estabelecimento, inclusive, da terapia em oncologia, em câncer sólido. A grande diferença da facilidade que a gente tem de tratar o câncer líquido, como as leucemias, e tratar um câncer sólido com imunoterapia. Então, essa história vai ser conversada. Depois, qual é a outra coisa que eu gosto? Natural Killer. Sim, Natural Killer, mas eu vou falar pouco de Natural Killer, porque eu vou apresentar o nosso projeto, fazer um sumário do nosso resultado fase 1, né? Muita gente me pergunta, ainda hoje me perguntaram, mas Lúcia, por que tu não põe a molécula tal, XPTO, o vetor? Não. Quando você, num estudo fase 1, consegue 78% de resposta com uma droga só ou uma terapia celular só, eu tenho que ir para o estudo fase 2. Eu tenho que, sem botar nenhuma molécula adicional.
Tá? Agora, vamos falar sobre cartina reumato, que eu acho que está sendo um boom. É super interessante, tá em alta, Tá, né? Sim. e está sendo interessante, porém, estão começando a aparecer os efeitos colaterais. Sim, A outra palestra que eu recomendaria é meu Deus, Barca Nova. A Barca Nova publicou recentemente uma grande revisão sobre os efeitos colaterais e o manejo dos efeitos colaterais de CAR T-cell na área da hematologia. Tá? sim, E disto, eles produziram e também publicaram um critério de gravidade do paciente que prevê se esse paciente vai se beneficiar, se o risco dos efeitos colaterais vai sobrepujar o risco da Benefício. própria doença. Sim. sim. Então, eu acho que esse é o primeiro critério publicado, e eu acho que vai ser a primeira vez que vai ser apresentada, com certeza, aqui no Brasil. Interessantíssimo. Já estou pronta para começar o encontro. Pois é. Lúcia, muito obrigado. Nosso tempo está esgotando, na verdade, é um assunto palpitante. Para quem está começando, eu achei que ela deu ótimas dicas de assuntos importantes que vão ser abordados nesse último regional, que é uma iniciativa da Cidade Brasileira de Transplante, fazer pequenos eventos com focos nos lugares assuntos mais variados do transplante e terapia celular. Convido vocês a nos visitar. O TMOcast é o nosso veículo, tanto para o pessoal mais jovem, mas também para quem está querendo se atualizar. E, obviamente, quem já faz parte da sociedade ou quem quer fazer parte, fique antenado. E no dia 14 estaremos no regional organizado pela doutora Sila, falando mais profundamente, com vários convidados internacionais, tudo que ela elencou aqui. Muito obrigada, Lúcia. Muito obrigada a vocês por essa oportunidade. E um Muito prazer obrigada. vê-las e falar a todos.